Nesta noite foi lido o trecho do capítulo 55 do livro do profeta Isaías, que se fala sobre buscar o Senhor, um convite aos sedentos. Quando uma pessoa decide se entregar ao Senhor, quando uma pessoa decide a viver para o Senhor, essa pessoa vai passar por um processo na sua vida. Todos que estão presentes aqui, já passaram por um processo ou estão passando por um processo na sua vida. Por quê? Porque em um certo momento da nossa vida, nós vimos que o Senhor poderia fazer algo para nós. O Senhor poderia nos dar algo que nós não conseguíamos obter com os prazeres da nossa vida. E, através dessas coisas, nós servimos ao Senhor, nós seguimos ao Senhor, nós decidimos nos entregar ao Senhor Jesus. E quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós decidimos servir a Ele, nós começamos a entender os caminhos do Senhor, o que o Senhor tem para nós. E quando isso acontece, quando eu começo a entender o trabalhar do Senhor por mim, eu consigo ver que o que o Senhor decidir por mim, o que o Senhor decidir na minha vida, vai ser melhor do que o que eu quero fazer. O versículo 6 começa assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. A primeira palavra desse trecho é buscar, busquem. Na segunda frase desse texto, vocês vão ver clamem. O Senhor não estava falando especificamente para o profeta Isaías, mas o Senhor estava falando a todo aquele que pudesse ler dessa palavra. O Senhor estava estendendo essa mensagem a todo ser humano, não era especificamente para o pessoal, o povo de Israel. Quando o Senhor fala busquem, significa você dizer ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer de mim? Seria meditar na palavra do Senhor para observar: será que eu estou fazendo algo que vai contra os mandamentos do Senhor? Será que eu estou fazendo algo que desagrada ao Senhor? Busquem ao Senhor. Mas além disso, tem um tempo determinado. Por quê? Porque fala, enquanto é possível achá-lo. Essa parte nos diz também, a segunda parte do verso diz: clamem por Ele enquanto está perto. Mas como nós encontramos o Senhor? Jeremias 29, verso 13 e 14, a parte A do verso 14, vai dizer assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. O segredo para nós encontrarmos o Senhor é se nós fizermos isso de todo o nosso coração. Nós só acharemos ao Senhor, e o Senhor só vai nos abençoar de verdade, quando nós procurarmos a Ele de todo o nosso coração, quando nós buscarmos a Ele, quando nós clamarmos a Ele de todo o coração. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar das nossas vidas, as coisas começam a mudar. Muitas pessoas vão passar anos da sua vida na igreja, ou até mesmo passam a vida inteira, mas elas têm medo de uma coisa: de não encontrar o Senhor a tempo. E o Senhor Jesus vir e essas pessoas ficarem no arrebatamento da igreja
E elas têm um medo quando começam a ouvir sobre o arrebatamento da igreja, sobre o Senhor Jesus voltar. Por que elas têm medo disso? Porque o Senhor Jesus não está em primeiro lugar na vida dessas pessoas. E elas sabem que se o Senhor Jesus vir, se o Senhor Jesus voltar, elas não estarão com o Senhor Jesus em glória. Por que elas não estarão? Porque existem coisas na vida dessa pessoa que ela não quer mudar, que ela não quer dedicar ao Senhor. Por quê? Porque ela troca o Senhor por qualquer coisa banal dessa vida. Se Jesus voltar hoje, e nós não tivermos colocado o Senhor Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas, nós não poderemos encontrar Ele nos céus. Muitas pessoas vão pensar assim: eu não tenho muito tempo para colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na minha vida, é muito difícil fazer isso. Como eu posso fazer isso se todo o tempo que eu tenho que cuidar de tantas coisas? Mas se nós não esforçarmos para chegar mais perto do Senhor, para fazer do Senhor a nossa alegria, para colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as nossas decisões, nós não teremos o direito de entrar no reino dos céus. Nós não poderemos entrar no reino dos céus. O reino do Senhor Deus é para aqueles que dedicam ao Senhor de todo o coração. Mas e se o meu coração está preso a tantas coisas desse mundo? Nós estamos sujeitos a sair aqui da igreja e sermos atropelados e vimos a falecer. Eu estava lendo ontem no Facebook, até comentei com meu pai hoje de manhã, um rapaz aqui no Sambódromo. Ele sofreu um acidente de moto, começou a vomitar. Ele teve um AVC. E tudo que indica, o rapaz é mais novo do que eu. E ele faleceu. E o que dará a ele quando chegar perto do Senhor, chegar à sua presença? Eu não conheço o rapaz, eu não sei se ele servia ao Senhor, não. Mas e se isso acontecer com qualquer um de nós aqui na igreja? Qual vai ser a sua desculpa para chegar perto do Senhor e dizer: Senhor, eu não te servi, Senhor, de todo o meu coração, eu não coloquei o Senhor em primeiro lugar, porque eu estava fazendo tantas coisas para a minha vida pessoal, que eu deixei o Senhor em segundo plano. Será que o Senhor vai ter misericórdia? Ou Ele vai contra a sua palavra e dizer para você: você pode não ter me servido, mas entra no reino dos céus? O Senhor não volta atrás na sua palavra. O Senhor nos deixou os mandamentos para quê? Para nós servirmos a Ele. Serve ao Senhor quem quer. Coloca o Senhor em primeiro lugar na vida, na sua vida, se você quiser. O Senhor não é como o inimigo que arromba as portas, não faz que nem o ladrão que entra e deixa tudo. Deixa inveja, deixa o mal plantado. Não, o Senhor, se você abrir espaço para o Senhor, se você deixar o Senhor trabalhar, cada área da sua vida que precisa de mudança, o Senhor só vai mudar se você permitir. Nós só somos transformados pelo Senhor se nós permitirmos. O Senhor Jesus disse assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Mateus 6:27. Nós podemos fazer exames, podemos cuidar da nossa saúde da melhor forma. Eu posso fazer bastante exercício físico. Eu posso comer a melhor alimentação dessa terra. Eu posso fazer de tudo para ser a pessoa mais saudável.
tentar prevenir todas as doenças, mas quem dá a última palavra na minha vida é o Senhor Deus. Por quê? Porque Ele é o dono da vida. Não significa dizer que se o Senhor Deus vai colocar o ponto final da minha vida, eu posso aproveitar bastante. Não. Nós devemos ser exemplo em todas as coisas. Nós devemos preocupar com a nossa saúde. Nós devemos preocupar também com o nosso corpo. Por quê? Porque como que você vai querer estar na sua velhice? Como que você vai querer chegar quando você tiver mais idade? Você vai querer chegar bem? Isso é uma coisa que nós devemos preocupar, por isso nós devemos olhar para hoje. Nós devemos dedicar ao Senhor e ser exemplo em todas as coisas que nós fazemos. Quando as pessoas olharem para nós e ver que o Senhor cuida de nós, isso vai ser um motivo de engrandecimento ao nome do Senhor. Eu acabei de me lembrar do profeta Daniel, que chegou ele com os seus amigos na Babilônia. E ao invés de comer do que todo mundo comia, ele resolveu comer frutas, legumes e verduras. E o Senhor honrou ele. E o Senhor mostrou que aqueles que serviam o Senhor tinham mais saúde do que os que não serviam. Eram mais vistosos. Por quê? Porque eles eram filhos de Deus. E é assim que o Senhor quer que a sua vida seja também. O verso 7 vai dizer assim, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Se nós quisermos encontrar ao Senhor, nós devemos abandonar as nossas más veredas, os nossos maus caminhos, os nossos maus pensamentos. Devemos abandonar o pecado e qualquer coisa que seja que nos impeça de chegar mais próximos ao Senhor. Por quê? Porque o homem é mau por natureza. O homem é muito mau por natureza. Você pega duas crianças e coloca as duas para brincar. Nós achamos que as crianças não têm maldade. Não, são apenas crianças. Mas você espera um pouquinho e as duas já começam a brigar. Uma não quer emprestar o brinquedo para a outra. Uma não quer que a outra chegue perto dela. E sempre um adulto tem que ficar vigiando. Mas por que isso acontece? Porque o ser humano é mau. Nós somos sementes do pecado, nós somos filhos de Adão. Por isso nós devemos abandonar as nossas más veredas. Nós devemos abandonar as coisas que nos atrapalham de servir o Senhor. Nós podemos nos arrepender de nossos pecados. Podemos tentar se distanciar daquilo que nos impede de chegar mais próximos do Senhor. Mas se nós não vigiarmos, nós acabamos cometendo os mesmos pecados que nós cometíamos antes de conhecer o Senhor. Na nossa vida, como cristãos, nós podemos fingir que nós somos cristãos, mas o que vai determinar de verdade se você é um filho de Deus vai ser a sua conduta, vai ser a sua vida transformada. Eu conheço muitas pessoas que são apenas uma capa de crente. Eles têm uma capa de cristãos e se você conversar com eles, você vai pensar primeiramente que essas pessoas servem mais ao Senhor Deus. Eles dedicam mais que você. Mas se você acompanhá-los, você vai ver que eles não conhecem o Senhor Deus. A fé sem obras é morta. Se você
conhece o Senhor Deus, se você quer estar perto do Senhor, você vai fazer de tudo para estar na casa do Senhor, para estar na presença do Senhor. Você vai fazer de tudo para ter uma vida transformada. Você vai odiar o mal. Você vai fazer de tudo para viver em paz na sua casa. Por quê? Porque os filhos de Deus têm paz. Nós seremos verdadeiros filhos de Deus quando nós dedicarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Meu pai gosta muito de plantas medicinais. Ele, sempre que possível, ele planta alguma coisa. E uma certa vez, ele pegou uma muda de... Ele pensou que era caninha do brejo, mas não era caninha do brejo. Era cavalinha do brejo. E quando ele plantou aquilo no terreno, aquilo virou uma praga. E não havia nada que acabasse com aquilo lá. Meu pai foi lá e capinou a primeira vez, e quando ele olhou, o terreno estava tudo capinado, não havia mais planta. Ele tinha tirado tudo aquilo que tinha brotado para fora da terra. E então ele voltou no outro dia lá, e aquele negócio cresce tão rápido, do dia para a noite, já tinha nascido de novo. E foram se passando vários dias, e o meu pai sempre capinando aquilo lá. Então meu pai uma hora resolveu cavar um pouco mais fundo para tentar arrancar as raízes mais fundas. E quando ele cavava, ele via que a raiz era bem verdinha. E então o que o meu pai fez? Meu pai pegou veneno e tacou o veneno naquilo lá, e as folhas ficaram tudo amarelas. E o que aconteceu? Mesmo assim, brotou de novo. Meu pai comprou um veneno mais forte, jogou lá, e brotou novamente. Por último, meu pai resolveu pegar uma lona e cobriu todo o terreno com a lona. E o que mais me impressionava é que a planta furava a lona e nascia. Era tão difícil matar aquilo lá, que só foi acabar de verdade quando começou a construção. Quando começamos a construir. Assim, mas se você for lá e procurar em algum lugar do terreno, deve ter alguma coisa. Assim somos nós. Você vem para o Senhor, quanta coisa ruim você plantou no seu coração durante toda a sua vida. Quanta erva ruim, quanta amargura você deixou enraizada no seu coração. E você vem para o Senhor, e você diz: Senhor, eu quero fazer, Senhor, o melhor para Ti. É como a primeira capina que meu pai fez no lote. Mas quando você volta para a sua casa, quando você começa de novo a ver aquelas coisas ruins estão brotando novamente. Então você reconhece: Senhor, eu não posso mais continuar assim. Eu quero me livrar disso, Senhor. É a segunda capina. Você tenta arrancar as raízes, mas as raízes estão fundas demais. Você chega, quanto mais próximo do Senhor você chegar, mais fundo você vai estar tirando as raízes suas. Mas a única solução para nós é se nós ficássemos tão cheios do Senhor, que ia equivaler a colocar um concretado, de não ter mais jeito de nascer nada no nosso coração, somente a presença do Senhor seria suficiente para as nossas vidas. Essa seria a única maneira de nós livrarmos de todas as coisas ruins que nós deixamos no nosso coração.
Por isso que nós devemos estar sempre no Senhor. Por isso que nós devemos sempre estar perguntando para o Senhor: Senhor, existe algum mal na minha vida? Existe alguma coisa que eu estou fazendo que não está de acordo com a Tua vontade, Senhor? Eu quero me ver livre dessas coisas. Eu quero servir ao Senhor na melhor forma. Eu quero que o Senhor esteja em primeiro lugar na minha vida. Eu não quero, Senhor, que nada de mal venha me atrapalhar servir ao Senhor. Tudo que nós plantamos no nosso coração, tudo que nós cultivamos no nosso coração vai brotar. Por isso nós devemos semear o bem no nosso coração. Nós precisamos nos livrar dos maus pensamentos. Nós precisamos dizer: Senhor, eu quero mudar a minha vida, Senhor. Eu não quero ser mais assim. Eu não quero agir mais assim. Eu não quero pecar contra o Senhor. O Senhor Jesus nos diz: volte-se para o Senhor. A palavra do Senhor nos diz no verso 7, a parte B: volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para Ele, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Por que nós devemos voltar ao Senhor, para o Senhor? Pois quando nós olharmos para o alto, para os céus, nós vamos ver que os conselhos de Deus, os caminhos do Senhor Deus, são mais elevados do que os nossos caminhos. Os pensamentos e os caminhos do Senhor são infinitamente superiores aos nossos. Portanto, nós devemos deixar-nos ser conduzidos pelos caminhos do Senhor. Porque diz assim, o verso 8 e o verso 9: pois os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus pensamentos mais alto do que os seus pensamentos. Quando nós deixarmos o Senhor trabalhar em nossas vidas, quando nós voltarmos completamente ao Senhor com todo o nosso coração, vamos perceber que não importa para o lado que olharmos, não importa o que acontecer conosco, saberemos que o Senhor está ao nosso lado. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, vai dizer assim, que o Senhor está olhando, atento sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam completamente o coração. O Senhor Deus, em toda a sua glória, Ele olha sobre toda a terra para buscar aquelas pessoas que realmente o servem com sinceridade, o servem de todo o coração. Nós podemos pensar que fazemos as coisas de todo o nosso coração, mas a pergunta que eu quero que você responda para você mesmo nessa noite: você está se esforçando realmente para servir ao Senhor de todo o coração? Você tem tempo para parar e pensar: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer da minha vida? É isso mesmo, Senhor, que o Senhor quer que eu faça? Devemos sempre nos avaliar. E se nós percebemos que nós estamos fazendo algo de errado, nós devemos pedir perdão ao Senhor, pois o Senhor dá de bom grado o seu perdão. Aleluia. Quando nós
ficarmos na presença do Senhor, quando nós nos dedicarmos completamente ao Senhor, o Senhor nos abençoará de uma forma especial. As pessoas que chegam mais próximo do Senhor recebem mais bênçãos. Dos discípulos que estavam perto do Senhor Jesus, aqueles que tinham mais intimidade com o Senhor Jesus, foram os que tiveram o maior ministério. Tanto é que nós conhecemos as suas obras até os dias de hoje. Uma certa vez, Pedro considerou também que era muito difícil perdoar 7 vezes uma pessoa. Jesus respondeu a ele: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso ao dia. Mateus 18, 22. O perdão do Senhor é ilimitado. Todos nós aqui podemos receber o perdão do Senhor. Não importa quantas vezes você falhe, mas o que importa é se nós dedicamos ao Senhor de todo o nosso coração, se nós nos arrependemos de todo o coração. Você está se esforçando para pedir perdão ao Senhor de todo o seu coração? Ou você está fazendo como os pais fazem para as crianças? Uma está brigando com a outra e daí o pai chega e fala assim, pede desculpa para outra criança. E o filhinho olha assim, não vou pedir não. Daí o pai fala, não, pede desculpa. Não quero, não. Pede desculpa. Daí baixa a cabeça assim, não, pede desculpa ou você vai apanhar. Daí a criança fala assim, desculpa. Será que nós estamos pedindo perdão para o Senhor dessa forma também? Será que você, quando pede perdão ao Senhor, está dizendo, Senhor, perdoa meus pecados, da boca para fora? Ou você tem um arrependimento de verdade? Ou você se arrepende profundamente, Senhor, eu não queria fazer isso, Senhor. Eu queria poder perdoar o meu irmão, mas eu não consigo, Senhor. E por eu não conseguir, eu estou pecando contra o Senhor. Eu não quero fazer isso, Senhor. É um sentimento de culpa que é muito mais do que as palavras, que apenas com as palavras você não consegue expressar. Diferentemente de quando o Senhor nos perdoa, o Senhor esquece de todos os nossos pecados, mas nós não esquecemos dos pecados que as outras pessoas fazem contra nós. Nós não esquecemos as ofensas que nós sofremos. Nós perdoamos, nós falamos, nós pedimos, nós desculpamos. Mas nós estamos sempre lembrando. Jeremias 31, verso 34, a parte B, diz assim, eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Aqui você percebe que os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos caminhos. Todos aqui têm algo que querem esquecer. Alguém alguma vez pisou no seu calo, te fez mal. E nós não queremos, e nós perdoamos, muitas vezes nós perdoamos. Mas nós não queremos esquecer disso. Nós não conseguimos esquecer disso. E sempre que acontece alguma coisa, você se lembra. Não, mas fulano fez isso para mim. Fulano me humilhou. Fulano fez mal para mim. Nós devemos pensar, ter os pensamentos do Senhor.
Os pensamentos do Senhor são muito diferentes dos nossos pensamentos. Nós devemos tentar ser igual ao Senhor Jesus. Nós devemos tentar imitar os caminhos do Senhor Jesus, mas é muito difícil para mim imitar os caminhos do Senhor. É verdade. Eu sozinho não consigo perdoar aqueles que me humilharam. Eu sozinho não consigo desejar o bem às pessoas que me fizeram mal. Eu não consigo perdoar sozinho. Eu, por mim mesmo, não consigo fazer isso, mas quando eu deixo o Senhor Deus trabalhar na minha vida, quando eu digo, Senhor, os seus caminhos, Senhor, os seus pensamentos são mais altos do que os meus. Os caminhos do Senhor são mais altos que os meus, os pensamentos do Senhor são diferentes dos meus. Eu não consigo, Senhor, mas dá-me força, porque eu não quero pecar contra o Senhor. Muda, Senhor, a minha vida, muda os meus pensamentos. E a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida. O Senhor vai te dar a libertação de todo esse mal, se nós dedicarmos completamente o nosso coração. E vai cumprir o que está escrito no mesmo capítulo, no capítulo 55, verso 13, que diz assim: no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Ou seja, no lugar de toda aquela ferida que nunca cicatriza, que toda vez que você olha, ela está doendo, vai crescer o pinheiro. Ou seja, vai crescer uma árvore que não tem espinhos, que não te machuca. Aquela ferida que está aberta vai cicatrizar. Você vai olhar para aquilo como águas do passado, águas passadas. No lugar das roseiras bravas crescerá a murta. Não vai ter mais espinhos que te atrapalham. E o mais importante disso tudo, isso resultará em renome para o Senhor. O nome do Senhor será glorificado quando você perdoar o seu próximo, quando você esquecer das maldades que fizeram contra você, quando você dedicar ao Senhor completamente, conforme Ele manda pela sua palavra. E ainda mais, para sinal eterno que não será destruído. Ou seja, eternamente, você viverá com o Senhor em glória. E todas as pessoas que te encontrarão saberão que você está no céu, saberão que você está com o Senhor, porque eles vão olhar para você em glória e vai dizer: ainda bem, meu irmão, que você perdoou. Ainda bem que você esqueceu de tudo e que você não se preocupou com as coisas que fazem com você aqui na terra, mas se preocupou em estar conosco em glória. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer ainda mais: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ele produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Observe como a palavra do Senhor Deus é eficaz. Assim como a chuva e a neve descem dos céus. Ou seja, a chuva e a neve caem sobre a terra. A terra absorve a chuva
que serve que vai fornecer água, um suprimento para as plantas, para as sementes que estão dentro da terra, para fazer a semente crescer, para fazer florescer. A palavra do Senhor também atinge o mundo inteiro, atinge todas as pessoas. Aqueles que abrem o seu coração, que preparam o solo do seu coração, que dizem: Senhor, faça morada em mim. Senhor, faça morada no meu coração, Senhor. Eu quero entregar, Senhor, o meu coração por inteiro, não apenas uma delimitação do coração, porque tem pessoas que querem mudar algumas coisas na sua vida, mas não têm humildade o suficiente para falar para o Senhor: Senhor, muda tudo. Muda tudo, muda a minha vida, Senhor. Aqueles que entregam totalmente o coração ao Senhor, assim como a chuva cai e rega a terra, a palavra do Senhor entra nas nossas vidas, a palavra do Senhor transforma as nossas vidas e produz frutos. Ela não volta para o Senhor sem cumprir um propósito, sem cumprir uma finalidade. Nós temos espaço para o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Nós devemos preparar o nosso coração para que a palavra do Senhor entre e, assim como a chuva regue o nosso coração, vão existir muitas das pessoas que vão fechar o coração. E a mesma coisa quando a água cai no solo que é muito ruim e aquele solo começa a se compactar. Assim também a palavra do Senhor, quando ela é entregue a pessoas que não querem o Senhor Deus, o coração deles, ao invés de chegarem mais perto do Senhor, eles se fecham ainda mais. Assim também a palavra do Senhor não vai voltar para o Senhor sem cumprir a finalidade. Todos nós aqui podemos produzir frutos para o Senhor. Você é uma terra produtiva para o Senhor. O seu trabalho, as coisas que você faz na sua vida, elas podem produzir um fruto para o Senhor, servem de renome para o Senhor. Mas vai depender de você. Depende de cada um de nós, a salvação é individual. A nossa vida para com o Senhor é individual. O único responsável por você entrar no céu ou não é você mesmo. Ninguém pode fazer o que eu posso fazer para o Senhor Deus. Ninguém pode fazer o trabalho no meu lugar. Cada um de nós deve pedir perdão pelos seus próprios pecados. Eu não posso falar para o Senhor: Senhor, eu arrependo pelo pecado dos meus pais. Não. É individual, é pessoal. Nós podemos orar para que o Senhor abençoe os nossos familiares, para que o Senhor abençoe o nosso próximo. Mas se nós não deixarmos o Senhor trabalhar nas nossas vidas, se as pessoas para a qual nós estivemos orando não derem espaço para o Senhor trabalhar, a palavra do Senhor não vai poder entrar naquele coração. A palavra do Senhor serve para convencer-nos do mal, abrandar os nossos corações, que nós possamos deixar a palavra do Senhor produzir frutos na nossa vida. E essa é a mensagem que eu deixo para a igreja, e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus.